Capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Tem um trecho bem conhecido aqui, um trecho que é bem especial para mim em particular. Vamos pedir ao Espírito Santo que lance luz hoje, mais uma vez, sobre o texto, para que a gente enxergue, retenha a nossa atenção, que no fim do vídeo, no fim da leitura, a gente possa sair, de fato, alimentado e retendo, transformando em saúde, em vida para a gente, o alimento que a gente agora vai degustar. Vamos lá. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console. Acho que a opressão é uma coisa bem conhecida da gente, O ser humano produz muita opressão. Eu acho que nós brasileiros temos muito contato com a opressão sem consolo. Eu acho que é uma realidade muito próxima da gente. E semana passada eu vi uma notícia, eu estava no carro, quando estou dirigindo eu sempre estou ou na CBN ou na Band, ouvindo as notícias. E eu estava dirigindo e vi a notícia de mais um tiroteio no Rio de Janeiro, mais uma bala perdida. Um pai num lugar que ele está acostumado a jogar futebol todas as semanas, na zona norte do Rio. Acontece então o tiroteio, aquele pai pega o filho de 5 anos que ele havia levado para assistir o jogo. Quando começa o tiroteio, ele pega o filho, se joga por cima do filho, tem o cuidado de tampar a cabeça do filho com as mãos para protegê-lo, mas a bala perfura a mão dele e encontra a cabeça do filho. Então, assim, quando eu vi aquela notícia, eu estava no carro e falei, ai Jesus, que dor é desse pai, que dor, que o consolo é tão difícil encontrar, Ser encontrado nessa hora, o consolo e de uma dor produzida por outro ser humano, uma dor que vem da opressão. Também recentemente, a gente aqui tem muito contato com a opressão, Se você já foi num hospital público, se você já teve contato com pessoas carentes, se de alguma forma você anda pela rua com atenção, você percebe a opressão, ela é muito próxima da gente. Então, assim, eu estou até rememorando algumas notícias para que a gente traga à memória quanto isso é próximo da gente. Uma outra notícia foi de uma mulher, outra que me chamou bastante atenção, que havia feito uma cirurgia, enfim, em tese simples, mas toda cirurgia tem seu risco. E ela acabou tendo uma trombose e precisou amputar braços e pernas. E foi até o INSS depois, de sobreviver a isso tudo, dar entrada no benefício dela. E foi atendida por um poder opressor, no sentido do poder que oprime. E o funcionário disse que se ela não assinava, ela não podia receber, então ela não podia dar entrada no benefício, Uma pessoa diante de alguém que está exercendo poder diante de alguém que não tem poder algum, que é carente, que está exatamente no extremo oposto, e a pessoa então não ser tratada dessa forma, enfim, isso a gente vê recorrentemente. A humanidade caída, ela é prodigiosa em promover opressão. E ele olha para isso e a gente tem que entender que diante dessa realidade em que a vida é sofrer sem que você possa fazer nada, diante dessa realidade que é chocante, a gente está falando aqui de gente sendo oprimida sem consolo, diante dessa realidade que ele vai dizer no versículo 2 e 3 coisas chocantes. Mas porque diante do sofrimento, se a vida é sofrer sem consolo, olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Já falamos sobre essa expressão debaixo do sol. Se a vida é sofrer, então, versículo 2, se é sofrer sem consolo, por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos,
pois estes ainda têm que viver esta vida de opressão sem consolo, sem amparo. A gente viu no capítulo anterior a questão da injustiça, né? Eu olhei e no lugar onde devia haver justiça, havia injustiça, impiedade. Então, os mortos estão melhores. E ainda, ele vai dizer no versículo 3, no entanto, melhor do que ambos é aquele que não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Então a gente tem que entender que quando ele fala de opressão, é uma opressão que eu não preciso explicar tanto, porque todo ser humano tem contato com ela, ainda que à distância, né? Eu sei que parece, enfim, estranho eu falar ter contato à distância, mas o que eu quero dizer é que ainda que por notícia, se você foi um privilegiado, ou no sentido de que realmente, sei lá, eu não consigo imaginar alguém que nunca teve contato com a opressão, ainda que não diretamente você ter sofrido a opressão, mas muito possivelmente você já viu alguém sofrendo, né? Então, enfim, diante dessa opressão tão evidente na humanidade, ele diz, ou é melhor que você seja, que a morte é melhor do que isso. Ou melhor ainda, melhor que a morte, é que eu nem nasça, porque se viver a sofrer, estar morto ou nem nascer é melhor. E isso não é uma ideia tão absurda, tão chocante e tão distante. É chocante, sim, mas não é nem absurdo, nem distante. A gente vê, por exemplo, Jeremias tem, num momento dele, que ele fala... ai do dia que eu nasci, que dia terrível o dia que eu nasci, porque diante do sofrimento, para ele era melhor não ter nascido. E tem gente que a gente conhece que vive uma vida que parece que a vida é sofrer. E aí, diante desse sofrimento extremo, que talvez você não tenha experimentado, que a gente às vezes não tem experimentado ainda, num grau extremado, mas tem situações limites de sofrimento que você prefere uma morte ou você amaldiçoa o dia do seu nascimento. É isso que ele está falando aqui. E aí eu quero ler uma fala de Ambrósio para nos lembrar como a vida pode ser tão dura. Não sei se a gente precisa ser lembrado disso, talvez sim, né? Talvez a gente não esteja ainda sensível o suficiente para a dureza da vida, porque talvez essa dureza esteja distante da gente. Mas aí é que a gente precisa lembrar que ainda que talvez esteja distante da gente, pessoas estão sofrendo, e sofrendo bastante. Aí, olha o que Ambrósio diz, olha que perspectiva de vida dura, né? O que é mais desprezível que nós, que somos enviados para esta vida assim, despojados e despidos, com corpos frágeis, corações enganosos, mentes fracas, ansiosos quanto aos cuidados, preguiçosos quanto ao trabalho, propensos aos prazeres. Então, assim, a humanidade nua e crua, essa vida, né, como ele descreve aqui, que a gente nasce despojado, o corpo é fraco, o coração é enganoso, a mente é fraca, nós somos ansiosos, não somos propensos ao trabalho, mas em compensação ao prazer, né? Enfim, essa ambiguidade toda, esse sofrimento real. É melhor a vida, então, vale a pena ser vivida? Já começa né, essa questão recorrente do livro que nos faz pensar o tempo inteiro no valor da vida. Em que sentido? A vida é curta, dura e incerta, isso é uma realidade. Então, como é que eu vou viver? Porque ela é dom. A gente se depara com essas coisas, mas a gente não vai poder perder de vista que ela é dom. Só estou dando uma amenizada aqui, porque eu estava falando essa semana com uma amiga
que eu gosto de entrar no clima de Eclesiastes. É claro que nós temos muitas respostas. Enquanto eu estou falando, você está ouvindo esse vídeo, você tem respostas para dar sobre essas coisas que eu estou falando. Mas a gente precisa se sensibilizar quanto às questões humanas, às dores humanas, ao sofrimento humano. Porque na hora que a gente se sensibiliza, é que o presente se torna ainda maior, né? Que a gente se dá conta do que a graça é, do que a presença de Deus é, da diferença que isso tudo faz e de como então a gente pode chegar neste lugar de opressão e de falta de consolo e sentir dor, sentir desconforto, sentir tristeza, mas não perder a esperança. Enfim, vamos seguir no clima de Eclesiastes. Versículo 4. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Gente, eu acho sensacional, porque esse livro, tão distante, né? Tão distante no tempo, mas já falei também da atemporalidade da Bíblia, né? Ela é de hoje. Todo trabalho, toda realização surgem da competição. E você pode dizer, não, tem gente que gosta do trabalho pelo trabalho, né? Enfim, daquilo que faz pelo que faz, da perfeição pela perfeição. Só que no fundo, se você for, é sempre ali um misto ou de lançar sombra sobre alguém, ou de não estar na sombra. Né? Eu acho que a competitividade também no sistema que a gente vive é bem evidente. Né? E aí ele vai dizer, olha, isso também é absurdo e é correr atrás do vento, porque você uma hora está aqui, o outro está aqui, o outro está aqui, o outro está aqui. E quando isso vai ter fim? Quando isso vai terminar? Quando? É extremamente angustiante essa escalada, né? Em que você tem que se manter sempre no topo. E agora ele vai fazer o contraponto, tá? Essa vida, né, de workaholic é correr atrás de vento. Mas o tolo cruza os braços, versículo 5, e destrói a própria vida. Também eu não vou correr atrás do vento, da excelência pela competição, para não estar na sombra, para alcançar o topo, mas também não vou cruzar meus braços e me entregar à preguiça, né? O livro de Provérbios, se você for lançar lá, seja na Bíblia, é muito bom nessa Bíblia que a gente tem no celular, lança lá, preguiça, e pega todos os conselhos contra a preguiça que existem no livro de Provérbios. Então é claro que a gente sabe o dano da preguiça, né? Que ela destrói, você perde o que você tem, você não constrói nada. Então nem é o workaholic, nem é o que cruza os braços. Então é o quê? Aí ele vem com a medida, versículo 6. Melhor é ter um punhado com tranquilidade, lembra? Melhor coisa é beber, comer e se contentar com o seu trabalho, isso é dom de Deus. Então, assim, é melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço de correr atrás do vento. Aqueles 2 punhados que vêm com a preocupação de para quem eu vou deixar. Aqueles 2 punhados que vêm... Ele vai daqui a pouco botar daqui a pouquinho, né? No 8. No 7 e no 8, eu vou ler. Ele vai dizer o que esses 2 punhados à custa de muito esforço é. Aqui, ó, versículo 7. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Mas por que ele é solitário? Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Então ele estava atrás, né, desses 2 punhados à custa de muito esforço. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Quem do dinheiro se alimenta nunca se sacia.
Pelo contrário, ele é algo que gera mais desejo, né? Mais necessidade. Então, contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Duas perguntas importantes, né? Para quem estou trabalhando tanto? Será que não é por aquela competição que ele falou lá em cima? Essa necessidade de não estar à sombra? E por que razão deixo de me divertir? Aquele que tem um punhado com tranquilidade e que pode então se dar ao luxo de se divertir, de descansar, de gozar daquilo que é fruto do seu trabalho, isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Então, aquele, né, que ele vai dizer aqui que esse trabalho que surge da competição, esse 2 punhados à custa de muito esforço, faz com que você chegue no topo. Mas aí você chega no topo e não tem ninguém para comemorar com você. É isso que o texto está dizendo. E uma fala que é recorrente ultimamente, a gente já ouviu falar, parece que é coisa de hoje, né? Mas não é. Olha Salomão falando desse lugar para onde o trabalho desmedido te leva. Onde no final você não desfruta, ele é só fonte de preocupação. Mais adiante ele vai descrever essas fontes de preocupação em relação a essa falta de medida em relação ao trabalho, né? Em perseguir isso tudo. E o oposto disso? Aí o oposto disso é um trecho muito conhecido. Esse homem chegou sozinho. Esse homem não conseguiu desenvolver uma coisa que é muito importante na vida. E por que esse trecho aqui fala muito comigo? Eu estou aqui no meu quarto, né? E ele ficava aqui na minha parede. Eu mandei fazer em forma de adesivo, né? E ele ocupava a cabeceira da minha cama. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Lembra que ele era sozinho? Lembra que ele trabalhava com muito esforço e era totalmente sozinho? Para se ter companhia, é preciso que se invista tempo de relação. E esse homem que vive para o trabalho, ele não tem esse tempo. Esse homem que está correndo atrás de estar no topo, de não viver na sombra, ele não tem esse tempo de desenvolver, né, esse companheirismo que é a descrição desse texto agora. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Olha só, o contraponto entre o trabalho solitário e o trabalho com companheirismo, que é uma outra fala que a gente tem ouvido bastante, né? Sozinho você chega mais rápido, não é isso? Sozinho você chega mais rápido, mas em equipe ou em conjunto você vai mais longe, né? Enfim, já é uma coisa que Salomão já trazia essa luz para a gente, né? Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então a luta do sozinho, ela exige muito mais esforço. E essa história solitária, essa história não compartilhada, é uma história que certamente vai cair no esquecimento, né? Aquela preocupação que tem antes lá, né? Nem o tolo nem o sábio vão ser lembrados. Aquele que constrói um legado desse jeito, quem vai lembrar depois, né? Agora, aquele que compartilhou a sua luta, aquele que teve alguém do seu lado, que ele tinha que considerar a opinião, que ele tinha que, às vezes, se rever, né? Rever, voltar atrás, abrir mão, não fazer exatamente do jeito que queria,
no tempo que queria, mas em compensação estava compartilhando coisas superiores. Às vezes a gente, por causa do o que, né? O que conseguir, o que fazer, a coisa em si, a gente acaba trocando, em nome do que, a gente acaba trocando o para quê no final das contas. Para que eu vou acumular? Para que eu vou juntar isso tudo? Para que eu vou lutar? É para quê? É para só chegar no topo? É só para não estar na sombra? Agora, se isso é compartilhado, se isso é uma história construída juntas, a própria história, o próprio desenrolar da coisa é diferente, né? Esse companheiro, aquele que divide, aquele que anda no compasso de uma outra pessoa, a história então, o caminho, outra coisa, olha só como, gente, não há nada novo debaixo do sol, né? Uma coisa que tem sido falada recorrentemente, né? A felicidade não está no fim, está no caminho. Então, assim, o solitário, aquele que está mais preocupado em juntar dois punhados com muito esforço, ele está pensando no fim, naquilo que ele vai conseguir lá no final. E ele está focado naquilo, não importa como ele vai chegar lá, ainda que sozinho. O que está com o companheiro está preocupado com o caminho, com a história. E aí o peso e o valor aqui é outro, né? Então, a luta, os dois estão a luta, né, da condição humana. Tanto é que se prevê uma queda e o outro levanta, se prevê o frio, porque ele vai dizer, então a gente pode fazer uma analogia dos dias maus, e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecido. Como, porém, manter-se aquecido? Sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido. É difícil esse pedaço para mim, mas vamos seguir, vou conseguir. Então, o homem sozinho ele pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Então, a gente sabe o valor da companhia, a gente sabe o valor de lutar junto, e não fomos feitos, né, para enfrentar a vida sozinhos, não fomos feitos. E essa é a grande diferença, esse é o grande bálsamo. Esse trecho é o grande bálsamo desse capítulo, porque se ele começou falando do poder opressor, ele vai falar também que até este poder, ele vai encerrar também falando do poder, que até este poder opressor, que é poder, que é força, né? que tem potência nele para efetuar coisas, até esse poder passa, até esse poder é vapor. Né? Ele vai dizer aqui, ó, melhor, versículo 13, melhor é um homem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que já não aceita a repreensão. Então ele está falando aqui primeiro que sabedoria não tem a ver com idade, né? Ok, mas aqui o ponto para a gente que precisa atentar é que o rei é idoso e tolo, ou seja, é teimoso, já não ouve mais, não tem mais espaço para se aconselhar, para mudar de perspectiva, de ideia, passou o tempo dele, né? É duro, mas é isso que está dizendo. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Ou seja, não importa bem a origem deste jovem. O fato é que ele é jovem, chegou a novidade. Percebi que ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei. Aquele rei anterior, né, que passou o tempo dele, existe em nós, né, essa inquietude, essa necessidade de renovação, de novidade, né? Então a novidade veio, automaticamente as pessoas aderem, né? Na maioria das vezes, aderem à novidade. Só que tem um ponto, isso que é interessante, isso aqui não é nada novo debaixo do sol, né? Os poderes se sucedem, o rei velho vai ter que sair de cena para que o jovem entre. E o jovem vai ser acolhido e aceito
porque é novidade, a novidade chega e ela atrai, né? Nós somos inquietos nesse aspecto, né? Não quer dizer que o novo seja tão melhor que o antigo. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é novo. A atração do novo. O número, olha só, o 16, o número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Só que chegou uma hora que o novo não é mais novo. Que esse novo não estava mais retendo nem atraindo. A geração seguinte, ou seja, o novo ficou velho, não ficou satisfeita com o seu sucessor. Isso também passou. É a sucessão do poder. Então até esse poder é vapor, até esse poder, ninguém tem esse poder para sempre, né? Esse poder também escorre pelas mãos, esse poder que oprime. Então ele começa o capítulo falando de poder, o poder da mão do opressor que oprime e deixa, né? Ele viu a lágrima dos oprimidos sem consolo, mas ele termina falando, de certa forma, essa futilidade do poder lança uma esperança sobre esse poder que não é retido também por ninguém. E no capítulo a gente tem esse grande bálsamo do companheirismo, do valor do companheirismo, do andar junto. E eu lembro que desde 2012, esse ano, no final do ano passado, que eu resolvi tirar esse versículo da cabeceira da cama, mas ele ficou muitos anos, né, na nossa cabeceira, e nas lutas contra a doença do marido, esse caminho que a gente percorreu, né, longo, saber, né, a gente olhava para esse versículo e saber que a gente tinha um ao outro, era o que fazia, era o que dava sentido ao continuar se esforçando, né? Então, apesar de todo o peso que tem esse capítulo, ele nos deixa com essa maravilhosa lembrança, instrução, direção, de que no fim o que vale é a história compartilhada. No fim o que vale é você ter alguém como Ruth na sua vida, que disse para Noemi, né? Onde você for, irei, seu Deus será o meu Deus, seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus, e onde você for enterrada, ali eu serei. Ou seja, eu estou com você até o fim. São raras essas companhias, raras. Mas quando a gente desfruta disso, isso é um dos sentidos da vida. Que Deus nos abençoe nesse sentido.